Na sua opinião, a primeira parte da temporada 2024 foi ou não foi uma tragédia? Na minha visão, até a página 2 sim, a gente vai desenrolar a respeito disso e o mais importante, traçar as expectativas para a segunda parte da temporada 2024 no que diz respeito ao nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, que agora vai estrear na Copa Sul-Americana com os clubes já definidos, né, os grupos já definidos, também vai ter a terceira fase já da Copa do Brasil a partir de maio e o Campeonato Brasileiro, o famoso Brasileirão, que vai rolar até o final do ano. O que dá pra gente esperar a partir de agora? Então é muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo, clique no joinha, porque isso aí ajuda a gente a continuar crescendo aqui nas redes sociais, no YouTube, em todos os lugares que nós estamos aí com o Papo Fiel. Muito importante mesmo. Verifica se você está inscrito no canal, caso não esteja ainda, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho também, que vai fortalecer. Primeiro vamos falar do que já aconteceu e qual que é a percepção da fiel torcida como um todo, por isso que é muito importante a tua participação aqui embaixo. A primeira parte foi uma tragédia? Depende da percepção, eu diria que até a página 2, porque se a gente for pegar o contexto como um todo, se a gente pegar a pré-temporada, considerar o tempo de trabalho que teve o Mano Menezes para poder tentar azeitar um pouco mais o time, ele pegando as 6 primeiras rodadas, tendo aquela sequência de derrotas, 5 derrotas depois de uma vitória contra o Guarani, jogando mal, caindo na posição e depois com a chegada do Antônio Oliveira, se a gente considerar tudo isso, além do time em reconstrução, as bagunças que foram acontecendo em janela de mercado aí, com o patati patatá na gestão do Corinthians aí, na diretoria, e também os resquícios da antiga gestão também que foi catastrófico, se a gente for pegar tudo isso aí, sim, foi uma temporada, foi um começo de temporada ruim, mas a gente não pode nem considerar uma tragédia, né, porque tudo dava indícios de que seria melancólico mesmo esse início de temporada. Agora, se a gente for levar em consideração que, apesar do Mano Menezes, tivemos aí a chegada do Antônio Oliveira, que poderia ter dado indícios de salvar ali o Campeonato Paulista, não ter classificado para a segunda fase realmente foi algo muito triste, e é óbvio que o Corinthians, em qualquer circunstância, por pior que seja a montagem de time, por pior que seja o planejamento, deveria ter como obrigação estar na segunda fase do Campeonato Paulista. Mas já aconteceu, a gente pode achar culpados, como já fizemos aqui, vários culpados, né, Mano Menezes, a antiga gestão, a atual gestão, enfim, todo mundo teve a sua parcela de culpa, mas agora fica a pergunta, o que a gente pode esperar pro decorrer da temporada? O que a gente pode esperar pra Copa do Brasil? Quais são nossas ambições? O Corinthians briga por título? O Corinthians briga por título na Sul-Americana? Você está otimista, pessimista? E no Campeonato Brasileiro, brigamos para não rebaixar ou lá na parte de cima? A gente tá mais próximo do título ou do rebaixamento? E essa frase, ela fez uma referência num vídeo do ano passado, onde eu fiz um vídeo de expectativa aqui no canal e o título do vídeo era: o Corinthians começa o Brasileirão mais próximo do título ou do rebaixamento, e alvoroçou uma parte da fiel torcida que falou que eu estava zicando aí o Corinthians. Não há nada a ver, né, o negócio. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro. O que eu espero do Campeonato Brasileiro? E é importante que a gente entenda a grande e monumental diferença de uma liga, de um formato de liga, de pontos corridos, turno e retorno, 38 rodadas com copas. 38 rodadas, o Corinthians precisa, ou qualquer equipe que dispute, precisa ter plantel, precisa ter elenco e não apenas um time. Para no decorrer ali dos jogos, quando você tem a suspensão de um jogador, você tenha outro que seja minimamente à altura, que possa corresponder. Quando você tem uma lesão que acontece, é natural, com a temporada rolando, você perca aí um Rodrigo Garro, você tem uma peça que consiga suprir as suas necessidades. Você perca um centroavante, você tenha como suprir as necessidades. Ali laterais, você não tenha por algum motivo, você consegue suprir. Isso o Corinthians não tem. Malemar, o Corinthians hoje tem um time, e é um time que eu diria mais ligado às nossas expectativas do que realmente a gente tem. A gente tem ali posições que não estão tão carentes assim, né, cara? Como a gente olha pro gol do Corinthians, é uma posição que tá tranquila. Lateral direita, pra mim, é uma posição enganosa até o momento, né? Vocês sabem a minha opinião aqui sobre o Mateuzinho. Quem não sabe, assista o vídeo onde eu fiz a análise do Mateuzinho. O Fagner aí, quem acompanha aqui o canal também já tá careca de saber que o Fagner pra mim não estaria nem treinando mais com o Corinthians. Na zaga a gente tem peças que podem nos render ali de alguma forma, então a gente tá mais bem suprido nesse momento. Lateral esquerdo a gente praticamente não tem até o momento, as expectativas são em cima do Diego Palácio, e aí você vai pensando posição a posição. Dá pra perceber, sem ser muito inteligente, que a gente tem um time e olhe lá
lá mais ligado ao que a gente espera que os caras possam render do que o contrário. Dito isso, a gente sabe que dificuldades para disputar na parte de cima da tabela a gente vai ter, e muitas. Por melhor que comece o campeonato, a gente vai entender que, pô, cara, na hora que precisar mesmo, na hora que for afunilando a disputa, na hora que realmente o plantel fizer a diferença, a gente não vai aguentar. É o famoso time que não consegue aguentar a arrancada até determinada parte, né? Dito isso, eu também não vejo nesse momento, traçando ali a ótica da chegada do Antônio Oliveira e de como que o time pôde ter melhorado, sendo otimista também, porque se a gente for levar em consideração os adversários que a gente teve essa melhora, são adversários muito fracos, né? Cianorte, time de Série D, Portuguesa, Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo, são times que não são parâmetros pra gente disputar a primeira divisão nacional, mas até pouco tempo nem com esses times a gente conseguia ser competitivo. Então, sendo otimista nessa ótica, também não vejo o Corinthians brigando para rebaixar no Campeonato Brasileiro. O que nos leva até o ponto de, pra mim, meiuca de campeonato ali. Eu diria que entre uma 11ª colocação e uma 8ª, se tudo der muito certo. Se eu tivesse que tentar palpitar e cravar uma posição pro Corinthians antes de começar o Campeonato Brasileiro, seria 10ª colocação. Pra mim, o Corinthians fica no meio da tabela. Num ano de reconstrução, pra mim, tá dentro das expectativas. Qualquer coisa acima disso, 8ª, 7ª, beliscar uma vaga para Libertadores, eu considero ser uma temporada, a nível de Campeonato Brasileiro, uma temporada positiva. Temos que levar em consideração ano de reconstrução, técnico chegando e não tendo a primeira temporada, time sendo remontado no meio do negócio, outros times que estão mais estruturados disputando a mesma posição, no caso, mesmo campeonato, né? E aí, Copa do Brasil. Aí tem a diferença. Pra mim, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians fica na meiuca da tabela. Se tudo der muito bom, pode ficar mais pra cima. E se tudo der muito ruim também, igual aconteceu no ano passado, que as minhas expectativas foram bem parecidas com essa aqui. E depois o Corinthians brigou pra não rebaixar. Espero que esse ano, pelo menos, eu acerte ou que me surpreenda positivamente. Agora sim, as Copas. O que diferencia as Copas da Liga? Copa, se você consegue encaixar um time, se você consegue fazer com que um time seja minimamente funcional, você precisa de muito menos jogos e isso não demandaria ter um plantel maior para poder disputar. E também, principalmente a Copa do Brasil, você vai depender dos cruzamentos. É muito diferente, por exemplo, o Corinthians pegar numa terceira fase um Águia de Marabá, pegar um Souza na terceira fase, aí na próxima fase pega um Atlético Goianiense, um Goiás, um Vitória, um Vasco, e nesse tipo de sorteio, que são as próximas fases são via sorteio também, e o contrário, se por acaso na próxima fase você já pega, um Vitória, já pega, um Red Bull Bragantino, aí depois já pega Palmeiras e Flamengo, aí o bagulho fica mais pesado e você teria menos tempo para poder trabalhar. Qual que é a parte boa da Copa do Brasil? É que a terceira fase só vai acontecer em maio. Então, uma vez acontecendo em maio, tem mais um tempo ainda para o time ficar mais estruturado. Partindo dessa ótica e aí dando esse tempo para poder trabalhar, eu acredito que o Corinthians, tendo talvez uma menos dificuldade nos sorteios, consiga buscar ali umas quartas de final. Agora, se tiver dificuldade, eu vou colocar aí uma margem de erro, tipo pesquisa do Datafolha, tá? Quartas de final, se por acaso acontecer as coisas na média, e se por acaso não der bom aí, nas 8ª de final, acredito que da terceira fase o Corinthians passe, porque por melhor que seja o adversário do pote 2 lá, realmente o Corinthians eu vejo tendo potencial para poder passar. Agora depende muito do adversário, se na outra fase já pega Flamengo, já pega Palmeiras, já pega Atlético Paranaense, Grêmio, aí fica um pouco mais difícil com a ótica que a gente tem nesse momento do que aconteceu até aqui na temporada. Às vezes o Corinthians vai subindo degraus e chega naquele momento do jogo específico, a gente fala, pô, cara, agora realmente a gente consegue ser competitivo com esses caras aí. Resta o quê? A Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana tem uma peculiaridade diferente do Brasileirão, diferente da Copa do Brasil. A Copa Sul-Americana, você precisa ter a premissa de competições sul-americanas, tipo Libertadores e a antiga Conmebol e tal, que são fases de grupos. Nessa fase de grupos, o Corinthians caiu no grupo F, ao lado de Racing do Uruguai,
Nacional do Paraguai e Argentinos Júniors da Argentina. Você pega assim, pô, cara, times argentinos e uruguaios são times complicados de jogar. No entanto, a gente tem que pensar que é um time de terceira prateleira da Argentina, um time de terceira, quarta prateleira do Uruguai e uma carniça do Paraguai. A gente não deveria ficar preocupado com isso, mas como a premissa é a mesma de uma Libertadores, a premissa é a mesma, você precisa pontuar nos seus 3 jogos em casa, pontuar bem, no caso, né, vencer os seus 3 jogos em casa e tentar fazer o máximo de pontos, né, mais uma vez eu vou repetir porque ficou confuso, você precisa fazer o máximo de pontos possíveis em casa e pontuar fora de casa. Então, 2 vitórias e um empate em casa é ok, 3 vitórias em casa você fez o arroz com feijão, fez a sua lição de casa e fora de casa tentar pontuar ao máximo. Então 2 empates, uma derrota fora de casa, um empate, uma vitória e uma derrota fora de casa também seria interessante. Acredito que o Corinthians tenha potencial para ganhar do Argentinos Júniors em casa, ganhar do River do Paraguai, River não, é o Nacional do Paraguai em casa e do Racing do Uruguai em casa. É um monte de time genérico, né, que a gente acabou pegando, por isso que confunde bastante. Teria potencial para ganhar em casa os 3 jogos. Acredito que o Corinthians fique ali entre 9 e 12 pontos na primeira fase da Copa Sul-Americana, porque fora de casa dá pra gente empatar fora de casa aí com o Argentinos Júniors, dá pra empatar, dá pra ganhar, por exemplo, do Nacional do Paraguai fora de casa. Daria pra gente conseguir conquistar isso aí. E dentro dessa ótica, a gente poderia pensar, pô, se a gente ganhar 2 em casa, empatar 1 em casa, 7 pontos, ganha do time mais fraco, que seria o Nacional do Paraguai fora de casa, já dá 10 pontos só aí. Aí um empatezinho já é 11 pontos. O Corinthians briga pela primeira colocação do grupo, na minha opinião. E aí, uma vez estando nas oitavas de final, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque adversários como... Você pode cruzar com adversários ou oriundos da Libertadores ou adversários que são complicados da própria Sul-Americana. Acredito que na oitava de final a gente ainda pegue adversários menos relevantes. Já nas quartas de final aí já entra Boca, Atlético Paranaense, algum time oriundo da Libertadores mais cascudo. Também acho que o teto do Corinthians na Copa Sul-Americana seja as quartas de final. Margem de erro, se por acaso der bom, pra mim chega nas semifinais, e se por acaso der muito ruim aí morre nas oitavas de final mesmo. Quartas de final é a expectativa. Portanto, quartas de final na Copa do Brasil, quartas de final na Copa Sul-Americana e 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. O que você acha? Qual que é a tua opinião? Você acha que eu tô sendo pessimista demais? Pô, o Corinthians realmente, né, baseado, aí você argumenta o porquê que você acha isso, né? Vai brigar ali na parte de cima, G4 da tabela, ou nossa, você tá sendo muito otimista, porque tem sempre, a galera é muito polarizada, né? A pessoa acha que o Corinthians vai brigar pra não rebaixar, que tá tudo péssimo, que tá tudo uma catástrofe e vai refletir o que foi o ano passado. Aí você comenta, às vezes você pode concordar comigo também, ó, realmente acha aí que no Campeonato Brasileiro vai ficar no meio da tabela, vai classificado para os mata-matas aí da Sul-Americana e vai pelo menos até as quartas da Copa do Brasil, tá tudo em paz, certo? E aí o que a gente faz? A hora que tiver ali mais ou menos para junho, a gente faz mais um vídeo desse aqui, mais um vídeo pra gente poder ver o que tá acontecendo conforme as nossas expectativas e o que não está acontecendo, como eu sempre faço. Peço desculpas de não ter gravado esse vídeo no começo do ano, eu justifiquei isso durante as lives aqui, nos vídeos também, é que no começo do ano era impossível você fazer qualquer expectativa pra temporada, porque simplesmente a gente não tinha time, a gente tava num processo que ia chegar 10, 12 jogadores aí pra chegar e montar, nem era certeza se o Mano Menezes ia ficar, então eu falei, pô, cara, como dar um tiro no escuro, agora a gente tem pelo menos um norte pra enxergar, eu acredito que tem a margem de melhora para o Antônio Oliveira, e conforme os jogos mais pedradas, mais pegados forem acontecendo, a gente vai tendo ou mais confiança no treinador, ou menos confiança no treinador, dependendo do que for acontecendo. Eu conhecendo a fiel torcida e como conheço muito bem, desde que me entendo por gente, sei que 2 resultadinhos negativos aí do Antônio Oliveira, a galera já tá pedindo a cabeça dele também, tá? Vamos aguardar e ver e torcer pra que isso não aconteça. Muito obrigado, não esquece de deixar o like, tá? Até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.